Bom, minha gente, estamos começando mais um podcast, o MSN Podcast, o meu, o seu, o nosso podcast, toda segunda-feira, às 21 horas eu estou aqui, você aí, e olha, tem sido assim muito agradável, muito conhecimento, muito aprendizado, toda segunda-feira, um convidado especial, e olha, o convidado de hoje é pra lá de especial, Já quero agradecer a sua participação e pedir aquela gentileza de sempre, compartilha esse link com todo mundo que você conhece agora, pega essa setinha para fora, copia, coloca lá no teu Facebook, no teu status, no teu stories, manda para todos os grupos do WhatsApp que está aí no seu smartphone. Vamos juntos até a última casa, vamos espalhar boas notícias, vamos espalhar conhecimento e experiência. E hoje tem experiência aqui, hein? Hoje tem experiência. Olha, mas antes eu já quero agradecer também aos nossos patrocinadores. A Adcença Materiais de Construção. Você pensou em reformar ou construir? A Adcença é o seu melhor lugar. Fica aqui na Avenida dos Imigrantes, 6.735, bem ao lado da Igreja Vida Triunfante, próximo ao Mercado Municipal da Zona Norte. Um atendimento de excelência, preço maravilhoso e olha, povo alegre, você vai se sentir em casa para reformar sua casa ou construir sua casa. Adcença, materiais para construção. Melo e Melo Consultoria Imobiliária. Pensou em comprar, vender imóveis, alugar seu sítio, aquela chácara? O lugar é na Melo e Melo Imobiliária, que fica aqui na Avenida José Gomes da Rocha Leal. E você pode também fazer um contato com o Sandro, com a Roberta, pelo WhatsApp. 11 é o DDD 998788641. Você é de São Paulo ou de qualquer outra região do Brasil, quer vir morar em Bragança, quer comprar um imóvel aqui, fala com a Melo e Melo que você terá um atendimento maravilhoso. Agora está chegando o final de ano, tem aquelas férias e não pode pegar a estrada com o carro de qualquer jeito. Então você tem que passar na Ferreira Centro Automotivo. Fala com o Tiago ou com a Sueli, você faz balanceamento em 3D, eles cuidam de todo o seu carro, um ambiente bem familiar. Você é mulher, não tem quem leve o seu carro, vai lá, a Sueli está lá, vai te recepcionar, a Sueli e o Tiago, e você vai ser muito bem atendido. O telefone, o WhatsApp também da Ferreira Centro Automotiva é 11 95 608 2885. Vou repetir, 11 95 608 2885, tá dado o recado. Quero agradecer também ao Gessé, ao Guilherme também, que sempre estão aqui gravando esse podcast, mexendo nos botões, nas câmeras aí, e tem nos proporcionado um excelente material de excelente qualidade, beleza? Como eu falei, hoje tem muita experiência, um convidado pra lá de especial. Você é pastor, você é líder, quer aprender sobre liderança, quer aprender com exemplo e experiência daqueles que começaram antes de nós? Este é o podcast. Então, manda esse link para todo mundo, para o seu pastor, para o seu líder de jovens, para o seu patrão, para o seu gerente, para o seu diretor, para todo mundo, para o seu pai, a sua mãe e para você, né, também. Pega caneta e papel que você vai crescer muito. Está na minha frente hoje para bater aquele papo para lá de especial, pastor Jabes de Alencar, um dos pastores mais conhecidos não só no Brasil, mas na América Latina e em outros continentes também. Não é isso, pastor? Seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite e nós vamos ter aqui um bate-papo de muita experiência, de alto nível. Eu que agradeço a honra, a alegria de estar aqui com você, né? Tá com todo o pessoal, meu abraço a todo mundo que está ligado aí. E é um prazer estar aqui com você, Isaac, você que eu admiro, você que é aquela pessoa que tem demonstrado e mostrado a cada dia mais, né, a chamada de Deus, a unção de Deus, a graça de Deus na sua vida. Você sabe que eu tenho um carinho muito especial por você, pela Andréia, pela família toda, né? E pela igreja, né, Vida Triunfante, que eu me sinto parte dessa igreja. Então, um prazer estar com você aqui. Eu tenho certeza que é um presente de Deus, amém, essa agenda de Deus, né? Amém. Para quem não sabe, ele é o responsável de eu estar aqui em Bragança Paulista. Eu sempre falo, foi Deus que me enviou para Bragança, mas ele foi o instrumento de Deus. Foi muito sensível à voz do Eterno para me enviar a Bragança Paulista e hoje eu estou aqui. Meu muito obrigado. Amém. Que Deus abençoe o senhor hoje e sempre. Bom, mas pastor, como eu falei, não vou perder tempo, porque esse tempo aqui ele é muito precioso.
estar frente a frente com o senhor nesse bate-papo. Ele é muito enriquecedor, não tem dinheiro no mundo que pague isso aqui, e eu quero aproveitar para a gente derramar experiência, conhecimento na vida de todos que estão nos assistindo. Então, compartilha se você ainda não fez isso, ok? Vamos lá. Bom, eu quero começar pelo começo. O senhor é o fundador do Ministério Assembleia de Deus Bom Retiro no ano de 88. Mas o senhor também foi pioneiro na rádio, programas de rádio gospel, evangélico. Na época nem falava gospel, era evangélico, né? Na Rádio Morada, AM. Morada do Sol. Morada do Sol. É verdade. Começou primeiro o ministério ou o programa de rádio? Na realidade, começou a igreja. Começou o Ministério Assembleia de Deus do Bom Retiro. Na realidade, é a Assembleia de Deus, só que era no bairro do Bom Retiro. Por isso o Bom Retiro. Então. Em março de 1988. Por isso, depois, o povo colocou o nome de Assembleia de Deus do Bom Retiro. No estatuto nem dizia isso. Uau. Era só Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Né? Aí depois o próprio povo, como existe a Igreja do Belém, a Igreja do Braz, do Bom Retiro. Então ficou conhecido como a Igreja do Bom Retiro. E começou primeiro a igreja. E quando eu estava com 1 mês e pouquinho de igreja, eu tinha acabado de iniciar essa igreja com 1 mês, eu encontro na rua um ex-colega do Instituto Bíblico que tinha estudado comigo. Mas como começou o ministério? Tá. Na verdade, começou da seguinte maneira. Eu ajudei meu pai quando era pastor em São José dos Campos. Depois meu pai saiu de São José dos Campos, foi para Ribeirão Preto, retornou, porque ele já tinha sido pastor lá. E nessa época eu fiquei em São José dos Campos, vim para São Paulo, de São Paulo eu fui para os Estados Unidos. Certo. Passei 1 ano e meio na América e retornei para o Brasil. Quando eu retornei para o Brasil foi quando nós iniciamos a Assembleia de Deus do Bom Retiro. A Assembleia de Deus no Bom Retiro, ficou conhecido como Assembleia de Deus do Bom Retiro. Por quê? Porque a nossa família é grande, né? Eu, meu pai, meus irmãos, né? São 11 irmãos, né? 11 irmãos e 6 deles estavam morando em São Paulo. Meu pai também estava morando em São Paulo na época, quando eu voltei dos Estados Unidos. E o que eu vi? Eu vi muito filho que não estava mais indo para a igreja, e cada um indo num lugar e tal, meio disperso. Certo. E eu voltei com a ideia de continuar o ministério evangelístico, como eu estava fazendo, mas eu sentia a necessidade de agregar a família, agrupar a família. Então, inicialmente, a Assembleia de Deus do Bom Retiro nasceu para a família. Nasceu na sala da casa do Isaac, meu cunhado. E a ideia era isso. Nós não projetamos a Igreja Assembleia de Deus do Bom Retiro para ser o que foi, né? Entendi. Para ser como chegou. E aí aconteceu, um mês depois, o senhor encontrou um mês depois eu encontro um amigo chamado Caleb, que tinha estudado comigo 7 anos antes. Cantor Caleb. No Instituto Bíblico, que estava fazendo um sucesso tremendo como cantor. E também fazia um sucesso na rádio na época, que era a Rádio Marumbi de Florianópolis. A famosa rádio do Mateusiense, que fazia um sucesso tremendo. E o Caleb era o diretor da rádio. Mas com 1 mês que eu estou com a igreja, eu encontro o Caleb no Bom Retiro. Ele conheci uns irmãos ali, que tinha loja de tecido, né? E aí eu encontro com ele, ele falou, Jabes, e aí tal, o que tu está fazendo? Eu falei, não, eu estou aqui, acabei de começar uma igreja. Eu falei, e você? Ele falou, eu estou mudando para São Paulo essa semana, estou vindo embora lá de Florianópolis e tal. Eu falei, caramba, cara, tu vai congregar comigo. Ele falou, só você botar um programa de rádio. Na hora. Resumo da história, naquela semana mesmo nós fomos lá em Santo Amaro e começamos o programa Mensagem de Esperança, né? Eu e o Caleb, da meia-noite à meia-noite e meia, sábado e domingo. 30 minutos. 30 minutos de programa, de meia-noite à meia-noite e meia. Começou sábado e domingo só. E aí o programa virou uma potência, porque o Caleb nasceu para a rádio. Ele era respeitado já como um grande radialista. E a gente deu certo de dupla. E também, também ex-aluno do Instituto, que chegou em São Paulo, veio para o Bom Retiro, o Mério, o famoso Mério que tocava teclado, aí veio ser o tecladista da igreja e ele era produtor de programa de rádio. Aí ele então produziu o programa, vinhetas e tudo, que isso foi uma novidade na época. Tinha alguns programinhas de rádio, mas aqueles programas de rádio que não tinha lógica. Aí chega o Mério produzindo programa,
onde tem a vinheta com meu nome, a vinheta com Caleb. Jabes Alencar, João Caleb. Aí ele começou a fazer também várias divisões no programa. O Brasil pergunta, o pastor responde, Jabes Alencar. Era um momento que tinha cartas que mandavam para o programa. Que legal. Chegou uma época que nós recebíamos uma média de 500 cartas por dia. Por dia? Você imagina? Isso é um fenômeno, né? 500 cartas, eu cheguei a ter 4 funcionários só para ler carta. Meu Deus. E selecionar umas 10 para eu responder. Isso em 80? Isso em 88. 8. Em 1988. Então foi um estrondo. O programa de rádio era na AM, mas a AM também era ondas curtas. Então ela virava... América do Sul. O Brasil inteiro, e Goiás e Bahia. Até hoje eu encontro gente daquela época, né? Que o Caleb apresentava o programa com aquele vozeirão dele e eu pregava e respondia perguntas. Entendi. O Caleb, até há pouco tempo, ele estava em Curitiba, em uma Ainda rádio. está. Curitiba, Ele está ainda com um programa lá às 3 horas da tarde na rádio, que é do Takayama. O cara nasceu para isso. Né? Nasceu para isso. Ele é fantástico, né? E ele também canta, né? Então o Caleb era cantor, era o apresentador do programa e eu era o pregador. E com isso a igreja foi tomando corpo, foi crescendo. Começou numa garagem, passou na pizzaria, alguma coisa assim? Não, começou num salãozinho. Foi muito interessante porque eu reuni meus irmãos, falei, vou abrir um trabalho. Meus irmãos e meu pai. Aí oramos e tal. Aí eu saí para procurar 1 dia, 2. Quando chegou no 10º dia, eu falei, hoje é o último dia. Hoje é o último dia. Aí saí, falei, se eu não achar hoje, eu não abro mais. Eu vou continuar outra coisa. Naquele dia, quando eu parei o carro, que eu estou tirando a chave do contato, eu vejo uma plaquinha assim, no lugar que eu sempre parava. Eu nunca tinha visto. Uma plaquinha pequenininha, aluga-se meio apagada. Quando eu olhei, eu falei, ué, com 2 portas de ferro, né, meio enferrujada assim. Peguei o telefone, comprei uma ficha telefônica na época. Foi no orelhão? Foi no orelhão, que era em frente ao bar, Meu Deus, na esquininha, e liguei. Quando a pessoa falou o tamanho do local e disse que a chave estava do lado, numa pensão, eu falei, eu vou lá pegar a chave, vou dar uma olhada e ligo de volta. Não tinha nem corretor, nada. Nada, foi direto. Eu fui lá na pensão, peguei a chave, o rapaz nem pôde vir, eu fui sozinho. Quando eu levanto a porta... Esse lugar. De aço. De aço, aquela porta estava toda enferrujada. E o primeiro banho que eu tomei foi de ferrugem. Cara. Mas quando eu bati o olho, eu comecei a chorar. Meu Deus. Eu sozinho comecei a chorar. Naquela hora eu tinha certeza, aqui é a igreja. E é interessante que tinha um salão em cima e embaixo do mesmo tamanho. Então tinha uma escadinha que descia. E esse foi um diferencial, porque a gente fazia as reuniões lá embaixo, fazia criança, fazia jovem, fazia almoço, fazia festa. E a igreja começou... Um bairro central. Um bairro central, no Bom Retiro, né, que era um bairro, na época, muito conhecido como o bairro dos judeus. Qual era o nome dessa rua? Rua dos Bandeirantes. Rua dos Bandeirantes. Foi a primeira rua. Mas com 1 ano não cabia mais. No domingo você chegava para o culto e não entrava, porque também a gente tinha muito relacionamento, porque meu pai... um dos pioneiros da Assembleia de Deus do Brasil. Eu também fazia cruzada. O Gineto, meu irmão, na época, tinha programa de televisão também. Então, a gente conseguiu fazer um impacto. Contribuiu, né? Contribuiu muito. E aí juntou. Aí Deus foi trazendo pessoas e líderes e a gente foi começando e o trabalho explodiu. Aí mudamos com 1 ano para a Rua Afonso Pena 321. Aí eu cheguei a conhecer esse endereço. Você chegou a conhecer esse endereço? Eu fui lá uma quarta-feira que estava o Matos Nascimento. Meu Quando Deus. o Matos estava bombando, não tinha espaço nem para mosquito. Nem para mosquito, mas eu ia lá. Foi lá que eu comecei o culto dos atletas, né? Isso. Culto dos atletas. Queria falar sobre isso também. Que foi um momento muito especial, né? Quando os primeiros que vieram foi o Miller, que já era jogador profissional, e o Gilmar, que era juvenil, que hoje é casado com a Aline Barros. Mas na época ele era juvenil de São Paulo. Aí eu comecei a fazer toda segunda-feira o culto dos atletas, e a gente nessa época recebeu a banda Atos 2, Silas, que depois se transformou em Kadosh. Aí então Atos 2 fazia o louvor e a gente tinha os atletas. Aí foi trazendo, fui batizando os atletas, batizando. Então, chegou uma época que quase todos os jogadores do São Paulo frequentavam a igreja, né? Teve culto de ter 10 titulares na igreja. É verdade que em alguns momentos, quando o Tele, na época, Tele Santana era o técnico de São Paulo,
Aquela época tinha a questão da concentração, não sei hoje se ainda tem bastante concentração, mas ele tinha dificuldade para reunir os jogadores, ele ligava para o senhor para... Várias vezes o Tele Santana me ligou. E ele era muito fechado, muito sério, né? Mas ele me respeitava muito, me considerava como pastor dos atletas do São Paulo. E sabia que eu era um... Porque muitas vezes a pessoa quer pastorear atleta e entra muito, atrapalha. Sim. Isso tem que ter muita sabedoria. Correto. E pela misericórdia de Deus, Deus me deu muita sabedoria para mexer com isso. Eu respeitava o horário do treino, o horário tal, e só ia abençoar. Então, várias vezes acontecia até um negócio interessante que alguns jogadores que muitas vezes eram meio rebelde, né? Ou estavam ainda no processo, né? Estavam no processo de discipulado, aí às vezes saía da concentração, 2 horas da manhã o telefone tocava, que naquela época não tinha celular, era o telefone de casa, fixo, era o fixo. Aí tocava o telefone quando atendia quem era, Tele Santana. Pastor Jabes, preciso da sua ajuda, tem um jogo importante amanhã, e fulano de tal não está aqui, busca para mim. Então, algumas vezes eu saí de madrugada procurando jogador, celular, não sabia onde estava, e mais ou menos eu tinha noção, e trazia, né? E isso foi uma coisa interessante. Mas o lindo foi que eu pude pastorear essa turma. Foi quando o São Paulo foi bicampeão mundial. O Gilmar, que é esposo da Aline Barros hoje, pastor Gilmar hoje, ele foi discipulado pelo senhor? Por mim. Ele ia na sua casa? Na minha casa. Ele e o Miller. Ele, o Miller, depois André Luiz, depois Vitor, depois Palhinha, essa turma, Ronaldo Luiz, lateral esquerdo, e tantos Jorginho outros. também não? Jorginho não, Jorginho era do Rio, né? Isso. Do Rio, e tem uma turma de São Paulo, aquele meio de Campo do e vários. E aí foi nessa época que o São Paulo foi bicampeão mundial. Viajei com eles, né, no avião com o time para o Chile, para o Equador e tal. Então fica aí a dica para os times de futebol. Quer ser campeão, vem para a igreja, né? Mas é verdade, foi uma época muito interessante. E foi nessa época que o senhor adquiriu aquele prédio da Afonso Pena 360. A 560. A gente estava no 321 e a gente começou a fazer um evento chamado Novembro Renovação. Certo. Eram 30 dias de culto, cada dia um cantor e um pregador diferente. Sabe que tem igrejas em São Paulo que até hoje copiou do senhor e até hoje fazem. Faz Júlio Renovação, faz Novembro Renovação. Então eu fazia 30 dias de culto, que era um negócio estupendo, né? Dava 7 horas, não entrava mais ninguém, né? Ficou fazer Júlio Renovação. Boa ideia. Que é o meio do ano, as pessoas dão aquela murchada e vem a renovação para os próximos 6 meses. Próximos 6 meses. Boa ideia. Olha aí, tá surgindo aí a ideia. É para isso que a gente tá aqui, tá vendo? Gente, olha aí, pastor Jabes Alencar. Poxa, compartilha aí com seu líder, com seu pastor. Você tá gostando? Posta no teu Facebook, no teu stories, pega esse link, põe no teu status, ok? Convida mais pessoas para este canal. Tem muita coisa, está só começando, tem muito mais coisa para acontecer. Eu quero agradecer mais uma vez a Dicensa Materiais para Construção. Pensou em reformar, construir, Dicensa Materiais para Construção, Avenida dos Imigrantes, 6.735, ao lado da Igreja Vida Triunfante, próximo também ao Mercado Municipal da Zona Norte. Bom, e aí isso chegou na Afonso Pena 560, Novembro Renovação. Num dos dias de Novembro Renovação não cabia mais ninguém na igreja, lá em cima no 321, e não era pequeno. Sim, era mas grande. Superlotava, não cabia mais. E aí eu tinha passado embaixo, lá na Afonso Pena mesmo, na esquina, e tinha um galpão. Estava fechado há muito tempo, que tinha sido um depósito da Antártica. Né? 8.000 metros quadrados. 8.000 metros quadrados. E eu passava ali, umas 3 vezes eu parei o carro, pus as mãos no muro e orei. Glória a Deus. Algumas vezes sozinho, algumas vezes com mais alguém, e orei. Aí um dia a gente estava recebendo Novembro Renovação, a gente estava recebendo o pastor Gesiel Gomes. No meio da mensagem ele parou, eu tinha contado para ele que aquele terreno parou, e meu irmão Gineto, que estava também, e a turma, aí resolvemos descer com o povo. A gente saiu da igreja, porque era na mesma rua, e descemos com o povo, e fomos lá embaixo, pedimos para um guarda que tomava conta, se a gente podia entrar. Ele pensou que era só 3 pessoas, quando ele viu, desceu. O cara ficou assustado, perdi meu emprego. Não, mas não pode, agora já era. Amigo. Abriu o portão. Aí pegamos um caixote que tinha, e foi a primeira oração que nós fizemos, sem ter tido reunião com ninguém.
Meu Deus. Ali a gente tomou posse daquele dia sem nada. No outro dia que nós fomos procurar a diretoria, o pessoal da Antártica, tal, descobrir, para ter uma reunião, para saber se queria alugar, se queria vender e tal. Foi quando a gente surgiu a possibilidade de compra, né? Eu lembro que na época, inclusive, a gente teve uma surpresa, porque o dólar estava 1 por 1. Foi num tempo que o Brasil tinha uma coisa, dólar igual, do real. Acho que era o Cruzeiro. Cruzeiro, Acho que era Cruzeiro, né? E aí a gente fez o contrato e compramos sem dinheiro. Meu compramos Deus, sem dinheiro, pela fé. Foi realmente uma batalha de muito tempo, porque a gente não tinha dinheiro nem para entrada. Vários anos, né? Enquanto eu assinava o contrato, o tesoureiro olhou para mim e falou, e aí? Deus proverá. Isso aqui é Jeová Jiré. Aí na época surgiu, a gente teve uma ideia de fazer a Festa dos Estados. Das Nações também. E das Nações depois, que foi uma maneira que a gente arrumou para arrecadar fundos para ajudar a pagar a igreja. E o que era a Festa dos Estados? Cada departamento da igreja fazia uma barraquinha, botava o nome do estado e tinha uma alimentação. Que virou um sucesso. Virou um sucesso, né? Virou um a compra ponto de encontro, né, Zé? Esse galpão foi já nos anos 90. Exato. Nos anos 90. Já foi nos anos 90 o quê? 90, eu não lembro, 94 talvez, por aí. Foi a compra do galpão. Quando a gente deu entrada, eram 2 galpões, né? Sim. Aí um galpão era o culto, outro galpão era o estacionamento, ou então era onde a gente fazia as barracas, as festas e tal. E se tornou um ponto de encontro em São Paulo. Se tornou um lugar de encontro, olha, sem palavras para... Chegou uma época, para quem não conhece lá, a igreja, esse endereço, Afonso Pena, 560, fica próxima ao metrô Armênia, né? Metrô Tiradentes. Tiradentes e Armênia, entre um e outro. Os dois, né? Chegou uma época que nessas festas, de parar marginal. Marginal Tietê. Os carros iam parando, enchia todos os estacionamentos, não só da igreja, de todo o bairro ali, e parava a Avenida Tiradentes e chegava a parar também a Marginal Tietê. Isso aí, teve uma época que a gente, inclusive, tinha uma rádio dentro da igreja. Sim. Né? A gente tinha a emissora de rádio. E eu me lembro que algumas festas dos estados você não conseguia andar. Meu Deus. Em nenhum dos 2 galpões você não conseguia andar. E do lado de fora, e aquela loucura, e o trânsito, e a redondeza toda, os estacionamentos todos. Foi uma coisa assim... Nós falamos do rádio, falamos de como começou o ministério, mas também tem a TV. Aí, depois só entrou na TV. Né? Depois da rádio AM, nós fomos os pioneiros em São Paulo em pegar uma rádio FM. FM, a 105 FM. Não, na época, a primeira que nós pegamos foi a rádio... eu acho que era Imprensa FM. Imprensa FM. Foi o primeiro programa. O apóstolo Estevão também. Depois entrou. Então nós fomos pioneiros. Olha, eu achava que o apóstolo Estevão tinha sido pioneiro na Imprensa FM. Uma das rádios mais antigas FM do Brasil. Nós tivemos o primeiro programa lá. Foi a gente que entrou, eu e o Caleb. Aí logo depois o Estevão veio. Então aí entramos na rádio FM, que foi uma novidade, né? De AM para FM na época. E depois aí quando surgiu a oportunidade de entrar na televisão. Aí também levamos o programa Mensagem de Esperança para a TV. Na Manchete ou já na Rede TV? O primeiro programa que eu tive, eu acho que foi na Bandeirantes. Na Bandeirantes. Caramba. Depois eu fui para a Record, que era também uma quebra de paradigma, porque o Bispo Macedo, da Rede Record, não abria para outras igrejas. Correto. Né? Mas essa foi a época que ele ficou preso, alguma coisa assim? Nessa época, exatamente. Nessa época que o programa foi um pouco antes dele ir preso. Né? A gente tinha uma amizade muito grande. Nessa época eu já estava presidindo o Conselho de Pastores. Né? E eu tinha na diretoria do Conselho de Velasco. Para quem não sabe, o senhor foi o fundador também, né? Junto com os pastores, do Conselho de Pastores, e presidiu por vários anos o Conselho de Pastores do Estado de São Paulo. Por 20 anos. 20 anos. Aí depois nasceu foi o maior conselho de pastores da América Latina. Meu Deus. E até maior conselho de reunião pastores. A média de 5.000 pastores para uma reunião, um café. Só pastores. Coisa fenomenal. Era uma coisa extraordinária também. Foi um projeto que eu também iniciei sem saber o que ia acontecer. Né? Um dia lá eu falei, meu Deus, mas a gente só existe um céu, né? Meu Deus. Por que não se une aqui, né? Aí Deus começou a falar muito ao meu coração, principalmente
Deus colocou aquela frase: o que nos une é muito maior do que o que nos separa. Eu uso até hoje essa frase. Você usa até a frase. Essa frase foi a frase forte do Conselho Pastor. O que nos une é maior do que nos separa. E Deus falou comigo o seguinte: você não vai chamar os pastores, você não vai tentar unir os pastores. Os pastores já estão unidos na cruz. Uau. Você vai chamar para celebrar. Glória a Deus. Então a ideia era essa, não era para unir. Vamos celebrar a unidade. Celebrar a unidade que já existe na cruz. Porque nós somos unidos na cruz. Correto. Não é verdade? Então aí que entra. O que nos une é muito mais do que nos separa. Aí você vai para os textos bíblicos, vê Jesus orando em João 17, Pai, eu quero que eles sejam um, porque quando eles forem um, o mundo vai ver, vai reconhecer que me enviaste. Aí você vai para o Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem, união. Porque aí, onde há união, o Senhor ordena a bênção e a vida, para sempre. Então, a unidade é uma doutrina, né, uma coisa maravilhosa, de Gênesis a Apocalipse. E é a coisa que o diabo mais odeia. E Deus me deu uma graça, e aí eu reconheço realmente. Você pode ver que lá em Gênesis, quando o povo estava construindo a Torre de Babel, a unidade ela é tão forte que a Bíblia diz que Deus levantou do seu trono e disse: Perfeito. Desçamos. Eles vão conseguir. E desçamos. Não desceu sozinho, desceu o a Pai, Trindade. a Trindade. Muito forte. Desçamos porque eles vão conseguir. Porque a unidade. Eles estavam querendo construir algo para o mal. Imagina se a gente pratica a unidade para o bem. Perfeito. Não, você foi muito feliz nessa colocação, porque é essa a base da unidade. A unidade chega onde... Né, aquela velha frase, né? Sozinho eu vou mais rápido, junto a gente vai mais longe. Meu Deus, é verdade. É verdade. Junto a gente vai mais longe. Um ao outro ajudou, seu companheiro disse, esforça-te. É melhor serem dois do que ser um, porque quando um cai, o outro levanta. Então isso é uma coisa que o diabo odeia. O diabo dividiu no céu. A especialidade de Satanás é dividir. É dividir. Eu não gosto dessa palavra. Quando usam essa palavra, falam organizar, dividir, não existe no meu vocabulário. Porque é uma palavra que é diabólica, é um negócio terrível. E aí Deus colocou no meu coração, né, de fazer um café, e eu louvo a Deus aqui, eu me emociono de lembrar do primeiro café. Que o primeiro café, estrategicamente, eu não fiz na igreja que eu era pastor. Eu fiz na igreja coreana que tinha na frente da nossa igreja. Sim, conheci. Tinha uma igreja coreana na frente da nossa igreja. Eu pedi, pastor, eu posso fazer um café aqui? Ele autorizou. E aí eu peguei o telefone, liguei para vários pastores, peguei uma lista, procurei pastor Benedito de Oliveira, pastor Tiese e outros pastores na época. Aí liguei para cerca de 120 pastores. Muito amor, e eu não conhecia, né? E aí marquei esse café. Marquei o café e fiz o café para 50 pessoas. Falei, se vier 50 é um sucesso. Aí veio, quase 200 vieram. Além daqueles que eu tinha chamado, trouxeram alguém. Quando viam aquilo, foi uma loucura. Aí não deu nem para fazer a reunião lá na igreja coreana, que era meio pequena. Aí tomou o café lá, para quem deu, e era na frente. Atravessou a rua. Só atravessou a rua. Quando entramos... Aí eu dei uma palavra, eu falei, gente, eu chamei vocês aqui para que a gente de vez em quando se reúna, né? Eu acho que isso aqui é maravilhoso. Tá? E o pastor Enéas Tonini, que foi um grande líder da Igreja Evangélica Brasileira, o maior líder batista, o líder da renovação. Eu faço um parênteses aqui sobre o pastor Enéas Tonini. Eu tinha 17 anos de idade. Eu estava em Vitória da Conquista, na Bahia. E aí, naquela época, foi um programa de rádio anunciando que em Governador Valadares ia ter um avivamento com um grande pregador, Enéas Tonini. Olha aí. Aí a Igreja Batista de Vitória da Conquista fez uma caravana com 2 ônibus. E eu fui nessa caravana, um jovem, 17 anos. Aí fui nessa caravana, sentamos lá na praça, no chão da praça, para assistir, para ouvir Enéas Tonini. Aí quando ele fez aquela chamada para o altar de quem tinha chamada, eu me lembro que eu fui correndo, me joguei no chão, chorei. Deus é tão tremendo. Anos depois, eu sou o presidente do Conselho de Pastores, ele é meu vice. Olha, meu Deus. Olha que coisa louca. Ele faleceu com 90 e com 101 anos. 101 anos. Um amigo, uma pessoa extraordinária, um homem extraordinário. E foi o Enéas Tonini, então, que quando eu falei que a ideia era de vez em quando se encontrar, ele falou, Jabes, agora você para, que agora sou eu, senta aí. Aí ele pegou o microfone e falou, irmãos, nós temos orado por isso há muito tempo. Olha. Eu nunca vi isso aqui em São Paulo. Olha. Não é pela quantidade, é pela qualidade dos pastores que estão aqui.
Nem o pastor Jabes tem noção de quem está aqui. E ele sabia o que estava Aí ele falando. começou a falar, olha, aqui está fulano, está fulano, tá fulana, está fulano. São líderes aqui em São Paulo. Então nós não vamos nos reunir de vez em quando, nós vamos agora fundar o Conselho de Pastores. Caramba. O pastor Neto tomou a frente, fundou o conselho ali na hora. Todo mundo aprovou, falou, gente, vamos fazer o seguinte, quem está com a visão hoje? Pastor Jabes Alencar. Então ele vai ser o primeiro presidente, Gente, até coisa. que a gente daqui a 3 meses faça uma reunião e escolha quem será o presidente por 2 anos. Aí Foi assim que nasceu. foi assim que nasceu. Aí todo mês a gente fazia um café. Aí na reunião para escolher a diretoria foi unanimidade. Durante 20 anos eu fui Aí unanimidade. a gente ficava na expectativa. Eu não era nem pastor, ficava na expectativa. Os meus pastores Dos na época conselhos. ficavam E pregaram todos os maiores líderes pregadores do mundo. Do mundo. Não só do Brasil, mas do mundo. do mundo. A gente recebeu a filha do Billy Graham, a gente recebeu Morris Cerulo, Jim Swaggart, Benny Hinn, todos os grandes líderes, Reinhard Bonnke, todos os grandes líderes, T.L. Osborne. Olha só. E agora, isso conselho, voltando a falar da igreja, lá naquela festa dos estados, das nações, e depois, até nos cultos, até no início dos anos 2000, quando não tinha internet, não tinha YouTube, um cantor, para falar que estava famoso no Brasil, para quem não sabe, tinha que passar Pelo Bom Retiro. pelo Bom Retiro. Aí o cara falava, eu cantei no Bom Retiro, aí as portas se abriam. Que Era coisa. interessante isso. É muito interessante. Eu encontro muita gente até hoje que está espalhada pelo Brasil e pelo mundo, como pastor ou como cantor e tal, que o início de O senhor tudo... não sabe, mas antes de eu ser consagrado pastor, eu trabalhei um período com a Bíblia Ilumina, né? Sim, E que foi uma novidade, né? a novidade. Mas eu já estava com o senhor no Bom Retiro, mas não era pastor. E às vezes eu chegava para trabalhar em um evento de pastores, no conselho, apresentar a Bíblia. O fato de eu falar que era membro do Bom Retiro, as portas já se escancaravam. Quantas vezes eu tive almoço de graça, hospedagem, alguns colocavam até motorista. E aí algo assim fenomenal aconteceu, acho que foi em Blumenau. Eu fui para uma reunião com a diretora de uma editora, e aí na reunião, no café da manhã, ainda no hotel, ela disse assim, você é de qual igreja? Eu falei, do Bom Retiro. Ela falou, Bom Retiro? Ah, você vai pregar hoje à noite na minha igreja. Eu falei, não, eu vim para a reunião aqui. Não, você vai pregar. Eu vou falar com o meu pastor, eu te ligo mais tarde. A moça ligou e disse, olha, meu pastor falou que você pode pregar hoje à noite. Tal hora vai passar alguém no hotel para... Aí eu imaginei assim, deve ser uma igreja pequena, uma congregação, não me conhece. De imediato, assim, quando eu cheguei à noite, pastor, era a sede das Assembleias de Deus de Blumenau. Tinha mais de 2.000 pessoas. Uma quarta-feira. Meu Deus. Esse povo é louco. Só porque eu era do Bom Retiro. Aí, quando eu estava subindo no altar, naquela época, até hoje, algumas Assembleias de Deus, os líderes sentam no altar, os pastores, o pastor se levantou e disse, rapaz, é você? Se eu soubesse que era você, tinha marcado para tomar um café hoje à tarde. Eu falei, mas de onde ele me conhece? Aí ele falou, e aquela Bíblia? Aí eu lembrei que era dos eventos que eu ia. Coisa. Então, só para o senhor ver assim, o poder, né, e assim, a dimensão, né, desse ministério Bom Retiro que Deus colocou no seu coração, que até hoje ele é frutífero. Né? Hoje a prova está aqui, Assembleia de Deus, Vida Triunfante, o nosso ministério, e tantas outras igrejas que o senhor talvez nem saiba, mas que são frutos, são resultados do ministério. Eu reconheço isso e certamente eu dou toda a honra, toda a glória ao Senhor, porque não foi nada que eu bolei, eu pensei, eu planejei, não. Foi acontecendo, estava na agenda de Deus, estava na agenda de Deus. Eu também não fiz nada sozinho, porque ninguém faz nada sozinho. Nem Deus quis fazer nada sozinho. Chegou um momento que o pastor Silas passou a pregar às quartas-feiras. Isso. Silas estava com um programa de televisão junto comigo. A gente tinha um programa de meia hora, eu e ele. Às vezes era eu antes dele, às vezes era ele antes de mim. A gente sempre fazia o contrato sempre junto, porque ficava um pouco mais barato, dividia o valor. E aí o Silas estava com dificuldade. Ele estava quase parando o programa. Porque o Silas não era pastor de igreja. Sim. Ele era itinerante. Ele era um pregador itinerante e estava com dificuldade. Aí um dia a gente estava conversando,
aí surgiu a ideia dele fazer o culto da vitória, com aquela campanha de 7 semanas, em 3 lugares. A gente combinou, eu, ele e o Jorge Linhares. Terça-feira no Rio, em Belo Horizonte, quarta em São Paulo e quinta no Rio. E a gente trocaria o púlpito. Sim. Nós 3. Certo. E seria a maneira de levantar de recurso para o programa de televisão meu e dele. Então, a quarta-feira ficou conhecida como a quarta-feira da vitória do pastor Silas Malafaia, porque ele vinha toda quarta. Certo. E aí depois ele começou a gravar os programas, gravar a mensagem que ele pregava e passava no culto, usando a nossa... Passava na TV. Passava na TV, usando a nossa estrutura que a gente tinha. Ou seja, já. Um ajudava o outro. Ajudava o outro. Então, ficou uma coisa extraordinária. Então... Tudo isso são acontecimentos. E que essa amizade continua até hoje. E essa amizade é uma amizade profunda. A gente, sem dúvida, somos os maiores amigos. A gente se fala praticamente todos os dias, né? Tanto eu, ele e o Jorge. E aí, disso aí, surgiram outros amigos também, né? Mas essa época da quarta-feira da vitória foi uma coisa que explodiu, né? Agora, nós já falamos da rádio, nós já falamos da TV, da igreja, do Conselho de Pastores... Mas o senhor também já fez parte do Conselho da Sociedade Bíblica do Brasil. É verdade, da diretoria. Da diretoria da Sociedade Bíblica. Que é uma potência. Uma potência. É a maior sociedade do mundo. É um negócio assim extraordinário. Eu cresci ouvindo falar na Sociedade Bíblica, né? E a diretoria da Sociedade Bíblica sempre foi muito respeitada. Né? Quem promovia o Dia da Bíblia, que foi o maior acontecimento que acontecia no meio evangélico no Brasil, era o Dia da Bíblia antigamente. Mas até hoje a Sociedade Bíblica é muito... Porque tem outras versões, tem NVI, mas Sociedade Bíblica, para quem não sabe, Sociedade Bíblica é uma sociedade que constitui uma empresa, vamos dizer assim, uma gráfica, né, e uma editora que publica a Bíblia que você está lendo, seja ela evangélica, católica ou espírita. É verdade. Né? As Bíblias, né, todas as igrejas. E é uma potência aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, fica em Barueri, tem um Museu da Bíblia também. Tem um Museu da Bíblia e tudo isso. Sim, e isso fez parte por muitos anos da diretoria. O pastor Ernesto Nina era meu vice-presidente no Conselho de Pastores, e ele assumiu a presidência da Sociedade Bíblica e eu assumi a vice-presidência. Caramba. Então, um negócio assim, eu olhava de vez em quando, mas sou eu mesmo que estou aqui. Olha aí. Porque isso, para quem conhece um pouco da história, sabe o peso que é isso. Né? E até eu tinha tudo para ser o presidente logo em seguida. O pastor Ernesto ficou uma gestão e eu seria o próximo. Né? Mas eu abri mão por causa da minha atividade. Que eu não tinha condições de atender. A Sociedade Bíblica tinha muitas reuniões muita atividade, tinha que viajar o mundo inteiro e tal. Mas é uma parte da minha vida que eu louvo a Deus, foi ter sido vice-presidente da Sociedade Bíblica do Brasil. E com isso também, presidindo o conselho, presidindo vice-presidente da Sociedade Bíblica, programa de televisão, programa de rádio, teve uma época que a ONU resolveu fazer uma representação no Brasil de instituições representativas. Então fizeram uma diretoria de 12 líderes, 12 instituições, 12 líderes do Brasil, 4 de religiões e de outras instituições. Né? Então a religião evangélica, católica, muçulmana e judaica. Então aí eles me escolheram para representar os evangélicos, o Arnes para representar os católicos, aí o muçulmano e o judeu, né? Os 4. E mais alguns outros de outras estruturas. E quem veio dar posse a essa diretoria foi Kofi Annan, secretário-geral da ONU, foi um dos mais conhecidos, aquele moreno, né? Kofi Annan veio dar posse aqui. Então eu tive o privilégio de ter essa posição também. Em 2014, eu estive em Chicago, na Willow Creek, no Summit. Sim. E ele foi um dos palestrantes. Tinha segurança até no teto da igreja. Para ele entrar, foi mais... Entendeu? Isso em 2014. Imagina. Época. Imagina. E o cara veio... aqui... Foi no Memorial da América Latina, que eu tive uma outra...
Então o senhor já foi membro também da ONU. Da ONU, da representação Brasil na ONU. E a gente tinha umas consultas, de vez em quando, em algumas situações ao redor do mundo, que a gente tinha que dar um parecer. Interessante isso, Meu né? Deus. É. Bom, Uma outra coisa, Zac, que talvez, não sei se você tem aí na sua, que também é uma marca que eu posso dizer que eu ajudei, né, no Brasil, foi a questão das marchas. Não, eu ia falar isso agora. Você ia falar? É. Mas antes da marcha, eu quero falar também que o senhor já foi membro de um conselho na presidência da República, o senhor, o pastor Silas. É. Fala um pouco dessa... Você quer falar sobre isso mesmo? O que você acha? Não, vamos falar, estou brincando. Naquela primeira gestão do Lula, né, presidente Lula, havia aquela expectativa, aquele medo e não sei o quê, e realmente ele surpreendeu. Sim. Ele foi um presidente que foi muito amigo da igreja quando ele foi presidente. Porque, para quem não sabe, se eu estiver errado, o senhor me corrija, mas eu ainda era criança, já entrando assim na adolescência e tal, lá na Bahia, eu lembro que o Lula sempre tentava se candidatar a alguma coisa e esbarrava na igreja. Exato. A igreja não deixava, era comunista e tal, não sei o quê, vai perseguir a igreja e tal. E todo barbudo, falava de qualquer jeito, né? Sem filtro, como está hoje também, né? E os relacionamentos. Os relacionamentos. Época, Então, Cuba e esbarrava na igreja. Exato. Aí, quando eu cheguei em São Paulo, isso em 89, nos anos 90 e tal, eu lembro que o partido dele contratou um marqueteiro, Duda Mendonça. Aí o Duda Mendonça mexeu na barba dele, nos dentes. Botou o Lulinha Paz Amor. Correto, um terno de grife, uma gravata. E aí ele conseguiu convencer. Mudou a imagem Mudou dele. A imagem. E ele, quando assumiu a presidência, primeiro, ele assumiu uma época que o mundo estava vivendo um boom econômico. A economia mundial estava... O Fernando Henrique preparou o ambiente também. Exatamente. Brasil, então né? ele substituiu o Fernando Henrique. A economia do Brasil estava boa e no mundo inteiro estava boa. Sim, sim. Não era só no Brasil. Não tinha crise. Não tinha pandemia. O mundo não era tão globalizado como é hoje. Não era nada. Não tinha a guerra da Rússia com tal. Então ele assumiu o governo e ele, para dar uma resposta à sociedade e principalmente à igreja de que ele não ia perseguir e tal, ele foi um bom presidente para a igreja, na primeira gestão dele. E quando ele assumiu, ele teve uma ideia, que foi muito interessante, que ele fundou um conselho de desenvolvimento econômico social, conselhão do Lula, famoso, com 95 representantes da sociedade civil. E ele tinha uma reunião todo mês com esse pessoal. E aí, para representar o mundo evangélico, fui eu e o pastor Silas. Olha aí. Nós fizemos parte desse conselhão do Lula, famoso conselhão, reunia todo mês, discutia assuntos do Brasil, que foi um negócio interessante, entendeu? Foi um negócio interessante. Então, nós não podemos negar isso, né? Sim. Só que depois a gente começou a ver, já na segunda gestão, quando ele foi reeleito, a gente começou a ver que a coisa estava descambando para o outro lado. Foi quando o pastor Silas saiu, depois eu saí desse conselhão. Mas a gente fez parte, sim, do Conselho de Desenvolvimento Social, que inclusive ele está falando em reeditar isso. Mas com outra intenção agora. Totalmente não tem como. Não pense que agora não tem nada do paz e amor, não tem nada. Agora a coisa está né, bem na cara que não vai ser nada disso. Mas eu sei que foi uma coisa que a gente pôde também cooperar, contribuir. Né, com a nossa opinião, com a nossa maneira, cosmovisão e tal. E foi isso. Amém. Bom, e a marcha? A Marcha para Jesus, eu lembro mais ou menos um pouco da história, sim, que a marcha começou em outro país, não foi? A marcha começou com Roger Foster. Isso. Na Inglaterra. Na Inglaterra. Aí veio um representante da Inglaterra. De lá ele se espalhou para os Estados Unidos, para outros países da Europa e começou a crescer. Ok. Aí eu vi numa revista. Eu falei, que coisa extraordinária isso aqui. Negócio maravilhoso, marcha para Jesus. Porque na época a gente não tinha marcha para Jesus. Certo. A Assembleia de Deus fazia caminhada. Tinha um nome, eu esqueci o nome. Com a banda. Às vezes dia da Bíblia, aquela banda e tal. Aí eu achei interessante. E um pastor amigo meu, pastor João Gonçalves, foi na Inglaterra. E eu falei, vê se você traz aí. Quando ele voltou, ele trouxe. E procurou o senhor? Me procurou. Falou, tá aqui, esse projeto vai dar para a gente fazer. Falei, então vamos fazer.
E na época o Estevão estava fazendo, a Renascer estava começando, e estava fazendo as segundas-feiras. Toda segunda-feira. Toda Bombava na segunda-feira, linha de bombava na linha de Vasconcelos. E ainda tinha aquele evento que eles chamavam de SOS da que arrebentava. Exatamente, com aquelas eventos. bandas e tal. Isso. Aí o que eu falei? João, vamos fazer o evento. Então vamos lá no Estevão. Aí fui com ele lá no Estevão, no escritório do Estevão. Falei, Estevão, tem esse projeto aqui, vamos fazer junto. Eu apoio pelo conselho e você coordena pela juventude, aí que você tem a turma aí. Aí ele falou, não, mas não tem jeito de fazer, isso aqui tem um custo, pela estrutura que era. Aí o que aconteceu? Tinha um pastor americano que tinha feito um evento no Bom Retiro. Eu fiz um almoço para crianças carentes. E esse pastor americano pagou esse almoço. A gente trouxe 4 ou 5 ônibus de crianças das favelas para dar alimento e brinquedos. Foi uma festa linda na rua. Nós fechamos a rua da igreja. Aí quando eu falei do evento que o Estevão falou da despesa, eu falei, vou ligar pro gringo, ver se ele topa pagar isso aí. O cara topou. Então foi o cara que topou, pagou a primeira e foi o pregador da primeira. Olha aí. Você procurar. Eu estava na primeira marcha. Você estava, né? Estava. Se eu não me engano, saiu da Paulista. E foi para o Ibirapuera. Não, subiu a Brigadeiro. Subiu a Brigadeiro. A Brigadeiro. Acho que saiu do Vale do Anhangabaú. A primeira, né? Eu não me lembro direito. Subiu a Brigadeiro, parou na Paulista. Eu acho que a segunda que saiu da Paulista e foi para o Ibirapuera. Isso, que estava chovendo. Frio terrível. Exatamente. Então a ideia qual foi? Cada igreja colocaria um trio elétrico. Isso. E a gente começou. Nos primeiras marchas era assim que acontecia. Assim, Cada igreja colocava um trio elétrico, né? E aí a gente coordenou, eu e o Estevão, desde a primeira. Entendeu? Então a Marcha para Jesus é uma que hoje marcha, é um sucesso. Que é e a maior do mundo, a do Brasil. Para Para quem não sabe, a Marcha para Jesus do Brasil, de São Paulo, é a maior do mundo. E aconteceu por quê? Porque estava no calendário de Deus. Sim. E estrategicamente a gente pegou o apoio de todas as igrejas na época, das grandes igrejas de São Paulo, né? Não era só da Renascer, todas as igrejas de São Paulo, cada um botava um trio, né? E também usava a capacidade de propaganda, de marketing, que o Estevão é especialista nisso. Então juntou isso e a gente tinha também os contatos com todos os cantores e tal. Então virou um sucesso e é a maior marcha do mundo. E hoje tem um dos maiores eventos evangélicos do mundo é a Marcha para Jesus de São Paulo. A estrutura que monta é um negócio extraordinário, extraordinário. Glória a Deus. Então isso aí é uma coisa que a gente também louva a Deus por ter tido essa ideia e ter acreditado nesse projeto. E glória a Deus por isso, né? O que mais que eu não sei que o senhor poderia compartilhar aí? Pois é, Isaac, eu acho que a gente tá conversando sobre algo assim, que é a igreja, é a obra de Deus. E eu creio que a grande marca que ficou e tem ficado e que faz parte do meu ministério e que eu faço questão de nunca ser esquecido é a questão da unidade da igreja. Da unidade da igreja. Isso é preciso se levantar essa bandeira sempre. Sim. Porque de vez em quando, eu sou o único, eu sou bom. Acha que o modelo dele é único. O modelo é único e tal. Não existe isso. O modelo único é o do céu. É do céu. É o do céu. É a cruz. É a cruz. Esse é o modelo, né? E eu sempre tive comigo todas as coisas que apareciam em qualquer lugar do mundo, uma coisa nova, tal, boa, tal, eu ia conhecer. Eu lembro que em 87 surgiu aquele movimento do Poyang-Shu. Sim. Depois se transformou em David Yong-Shu. Poyang-Shu com os montanhas de oração e as células. O senhor foi lá, né? Em 87. Só que em 82 eu tinha ido na Costa Rica, pregar na Costa Rica, num acampamento e num cinema que um camarada lá tinha comprado, José Luiz, que foi a primeira células, o primeiro movimento de células. Foi lá na Costa Rica. Foi 5 anos antes da Coreia. Caramba. O cara na Costa Rica, em São José da Costa Rica, explodiu. Depois eu vim entender que a reunião no sítio dele foi um encontro. Olha aí. E as células. Em 82. 1982. Caramba. Meu Deus do céu. O show foi em 86, 87. Foi quando eu fui na Coreia conhecer. Depois, aí surgiu depois, passados os anos, surgiu o movimento lá no Canadá, a Unção de Toronto. Essa eu fui com o Silas. Falei, Silas, vamos lá conhecer. Vamos lá pessoalmente. Foi lá no dia que me surgiu a ideia de fazer congresso pentecostal no Brasil, que nós não tínhamos congresso pentecostal.
tinha congresso, mas geralmente, Sim. entendeu? Era mais... Aí surgiu o Fogo para o Brasil. Brasil. A ideia foi minha. Olha aí. Que aí o Silas veio e falou, já vamos fazer o Fogo para o Brasil. Aí a gente começou a fazer o congresso Fogo para o Brasil, surgiu nessa ida a Toronto. Depois começou a ouvir falar tal do movimento na Colômbia, de César Castelhano. Eu peguei um avião aqui com o pastor Jairo, da Metodista, e o bispo Tito Oscar. Uau. E fomos na Colômbia, junto com o René Terra Nova. Caramba. Foi a primeira viagem dele. Viagem. Aí ele vestiu a camisa mesmo. Eu lembro que a gente conversou, não, eu vou fazer isso aqui, esse projeto e tal. Eu achei que para mim não ia dar certo, por causa da minha atividade e o sistema da igreja. Porque a ideia dele era sempre, não é uma igreja com célula, era uma igreja em célula. É isso. Sempre tem Tudo essa, a partir da célula. A partir da célula. É, isso. E eu falei, não, a minha igreja não dá para transformar nisso, que eu vou estragar um trabalho que já está. E não era uma igreja que estava começando, né? Não, já existia. Bem consolidada. Já está. Então, para quem fez no início e tal, aí depois virou também uma bagunça, inventaram um monte de coisa que nem tinha na Colômbia. Isso mesmo. Isso foi uma pena, né? Que atrapalhou um pouco. Mas uma outra coisa que, esse início dos movimentos de células e tal, eu participei em 82 em Costa Rica, onde ninguém ouvia falar nisso. Caramba. Com toda essa experiência, quantos anos de ministério? 41 anos. 41 anos de consagração ao ministério. Eu sou neto de pastor. Uau. Neto de pastor. Filho de pastor. Meu pai teve 73 anos de ministério. Meu Deus. 73 anos de ministério. Eu já conversei com alguns pastores assim das antigas e eles falavam que seu pai era um referencial, né? Um pastor referencial na época. Por exemplo, no Ministério do Belém, da Convenção Geral das Assembleias de Deus, porque a Assembleia de Deus no Brasil, antigamente só tinha dois grupos, né? Que é chamado do Belém e de Madureira. Certo. A sede do Belém aqui em São Paulo e de Madureira no Rio, que é o Ministério de Madureira, e o Ministério do Belém, que é a Convenção Geral das Assembleias de Deus. É a outra Convenção de Madureira. E meu pai era um grande líder na Convenção Geral das Assembleias de Deus. Ele tinha a igreja em São José dos Campos, uma grande igreja, foi um dos maiores templos na época do Brasil, foi o tempo que ele construiu, e ele ensinava toda a primeira segunda-feira do mês, tinha reunião no Belém, e ele sempre era um dos pastores que ensinavam. Ele era muito respeitado. Nós temos aqui na cidade o pastor Edivaldo Florencio, da Assembleia de Deus. Ele ama muito, ele fala com muito carinho do seu pai. Que interessante. Ele fala muito. É do Belém, né? Do Belém, do Ministério do Belém. Meu pai era muito respeitado, um homem que pastoreou Ribeirão Preto, São José dos Campos, Mauá e depois no Nordeste, Vitória da Conquista na Bahia, Cajazeira na Paraíba, onde eu nasci. Aí foi os trabalhos que ele abriu. Pombal, Catolé do Rocha, Crato, depois até no Rio Grande do Norte, tem uma irmã que nasceu lá. Então ele no Nordeste foi um pioneiro, sofreu perseguição de todo tipo. Isso nos anos 70? Antes. É porque eu nasci em 57. Uau. Então era 40 em diante. 1940 em diante. Então nós estamos falando... Se a coisa hoje em algumas regiões aí do Nordeste é difícil, imagina naquela época. Imagina naquela época. A casa foi queimada, perseguição de todo tipo. Isaac, houve uma época no Brasil que a perseguição era tão grande aos evangélicos que um filho de crente não podia estudar na escola municipal. Não podia estudar na escola municipal. Porque era filho de crente. Filho de crente. Era chamado de bode, de Bíblia. Tiravam, sabe? Quando morria um crente, em muitos lugares, não podia ser enterrado no cemitério municipal. Você quer ver interessante? Em São Paulo tem o cemitério dos protestantes. É mesmo? São Paulo tem. Que naquela época era proibido enterrar no cemitério municipal. Porque era aí fundaram o cemitério dos protestantes. Isso no Brasil, gente. No Brasil, imagina. No Nordeste, isso era terrível. Não só no Nordeste, no Brasil inteiro. Eu já ouvi falar que no Rio de Janeiro, os primeiros, os pioneiros, os missionários, muitos foram mortos no Rio de Janeiro. Muitos foram mortos. O evangelho no Brasil custou um preço muito alto. Não tinha. Você quer ver uma coisa? Eu tive no Bom Retiro, que hoje, inclusive, tem o Marcos, que é pastor em Mogi das Cruzes. Sim, Marcos ele é filho do doutor Alcídio. Sim. Que foi o primeiro médico da Assembleia de Deus no Brasil. Caramba.
Caramba, olha aí, eu conhecia ele. Conheceu ele? Dr. Alcides. Então, quando tinha um médico, um professor, um dentista, era uma raridade. A igreja sempre foi conhecida como a igreja dos pobres, a igreja do, entendeu? Analfabeto. Do analfabeto, tal, entendeu? Hoje é status, né? Hoje tem de presidente da República a faxineiro, qualquer pessoa. Mas naquela época, jamais. Então eu quero aqui aproveitar e honrar a memória desses homens. Isso. Honrar a memória desses homens. Que se tem uma coisa que a gente faz é esquecer. Os desbravadores. Os desbravadores. Homens como meu pai, meu tio, meu avô e tantos outros. Missionário do Brasil para Cristo. Manuel de Melo. Né? Esses homens que desbravaram esse país, né? Que a gente tem que louvar Deus, que não recuaram. Enfrentaram toda a luta, toda a perseguição. Meu pai era a cavalo, né? Andando a cavalo. Naquela época não tinha nem carro, nem nada. Era subindo e descendo morro, sendo apedrejado, sendo perseguido, a casa queimada, tendo que trabalhar durante o dia para pastorear à noite, para viajar, para visitar. Era uma loucura. E se viajava, não tinha como se comunicar com a família. E a família ficava. Naquela época, as pessoas se convertiam e iam morar na casa do pastor. Olha aí. Era uma loucura. Minha mãe contava cada coisa. Eu falava, mas como, mamãe? Rapaz, se hoje fosse assim, eu estava frito. Então. Você tá... Eu ainda peguei uma época que às vezes a gente estava tudo alegre, porque naquele dia a mamãe tinha feito uma comida especial. Chegavam os irmãos. E os irmãos só chegavam na hora do almoço. Hora da visita. Eu procurava o frango que a mamãe tinha feito, não sobrava só o caldo. Pastor, na vida a gente não só acerta, nós também erramos, né? Algum tempo atrás, alguns anos atrás, eu estava vivendo uma situação aqui e eu disse, preciso procurar alguém que possa me orientar nessa área. E na hora eu lembrei do pastor Jorge, né, Jorge Linhares. E eu fui lá para Belo Horizonte, passei um dia com ele. No outro dia, ele disse assim, Isaac, eu orei por você nesta noite e Deus me falou a seu respeito. Eu falei, opa, o que Deus falou para o senhor? Ele falou, Deus falou que você não pode cometer o mesmo erro que eu cometi nessa área aqui. E aí ele me deu orientação ali, papapá, e ele falou, você vai voltar para Bragança, você vai fazer isso, isso, isso e isso, e a igreja vai te aplaudir de pé. Exatamente do jeito que ele falou, eu voltei e fiz. A igreja, quando eu terminei de falar, ficou de pé e me aplaudiu por mais de 1 minuto. Quais foram os seus, assim, que o senhor fala assim, eu errei nisso aqui, se eu pudesse voltar ministerialmente, eu não cometeria esse erro? O seu ministério. Eu acho que algumas coisas. Eu, como pastor, eu tive um erro que eu jamais cometeria de novo, que foi, eu trabalhei muito com o coração e trabalhei pouco com a razão. Uau. Eu fui muito coração. E não fui razão. Isso é um prejuízo muito grande que não tem como consertar. Porque depois você descobre que até Deus, na linguagem antropomórfica, na nossa linguagem, até Deus trabalha com a razão. Sim. Quando Jesus Cristo chega para Pedro e diz, para trás de mim, Satanás, perfeito. É razão. Porque se ele trabalha com o coração, ele diz, não, acho que ele não sabe o que está falando. Exatamente. Garoto novo, um jovem, pescador, entendeu? Então, você deu um exemplo excelente. Deixa quietinho aí, eu vou passar pela cruz e ponto final. Exatamente. Não, para trás de mim, Satanás. O próprio Deus, quando fala, Samuel, por que você está ainda querendo defender Saul, que eu já rejeitei? Saul não é mais o rei. Eu já escolhi outro. Razão. Olha que coisa, razão. Na linguagem humana é razão. E eu não fiz isso. Agora, quando o Senhor Jesus diz para Pedro, para trás de mim, Satanás, razão, certo? Quando ele ressuscita e ele vai lá em Pedro, também é razão. Perfeito. Mas ali tem coração. Tem coração. Porque, Isaac, de Gênesis a Apocalipse, você vai aprender uma palavra-chave. Palavra equilíbrio. Equilíbrio. Tudo na vida cristã, o peso é a palavra equilíbrio. Nesse mesmo episódio entre Pedro e Judas, ele planejou trair Jesus. Eu acredito que foi uma questão de caráter. Perfeito. Não foi um momento. Não, Pedro foi um momento. Foi um momento, Judas foi um caráter. Foi um caráter. É tanto que o Senhor Jesus fala assim,
Por que você não vai logo fazer Na linguagem jurídica foi premeditado. Premeditado. Ele preparou, ele bolou, ele foi lá vender, ele foi... Entendeu? Aí eu digo o seguinte, o Senhor Deus não sabia que Judas ia se enforcar? Claro, não é ciência. E por que não evitou? Perfeito. Razão. Porque Perfeito. foi algo premeditado. E aí, nisso aí, a gente fala o seguinte, deslealdade nós não podemos aceitar. Na empresa, na família e na igreja. Deslealdade. Em todas as áreas da nossa vida. Porque o desleal, que é questão de caráter, ele planeja, ele maquina, ele vê o melhor momento. Pedro já é diferente. Pedro, quando diz assim, não, Senhor, eu morro no seu lugar. Pedro também está agindo com emoção. Pedro está agindo com falta de experiência. Perfeito. Né? É como você falar para o empresário, não, você não precisa acordar cedo. Não, você não precisa sacrificar aqui, deixa para pagar os funcionários depois, tira o seu. Entendeu? Inexperiência. É por isso que Jesus, depois, quando ressuscita, vai atrás dele. Então, o senhor entende que o senhor agiu mais com o coração, em alguns exageradamente. Momentos, exageradamente. Uma outra coisa e dentro desse contexto, só para terminar essa palavra, isso depois lá na frente você vai ver que foi o erro grande, né? Porque você aí vai sofrer ingratidão. Pessoas que você abençoou tanto, ajudou tanto, e de repente nem te veem mais, não te respeitam. Não é só que pessoas que você ajudou, pessoas que te deram sinal. Perfeito. É verdade. Isso que dói mais. Você olha e fala assim, poxa, o cara deu sinal que ia fazer isso. É verdade. Agora eu entendo porque naquele dia ele não veio na reunião. Exatamente. Você sabe que isso de vez em quando passa na minha cabeça. Agora, Isaac, eu não posso deixar jamais de aproveitar esse momento nesse podcast, te parabenizar por esse trabalho, te parabenizar por isso tudo, por essa visão extraordinária que você tem. Você sempre foi um camarada à frente do tempo. Obrigado. Você sempre foi isso. E eu te admiro demais por isso. Aliás, foi a maneira que eu pude me aproximar e dizer, vamos trabalhar junto, que eu vejo o potencial que você tem, de repente. E eu quero aproveitar esse momento para dizer para você da sua nobreza. Da sua nobreza em me respeitar, em me honrar, em ser grato. Isso é linguagem bíblica. A linguagem da honra é uma linguagem bíblica. E não é todo mundo que entende dessa linguagem. E você tem entendido essa linguagem. E na minha vida, no meu ministério, você tem sido um grande abençoador. E eu quero ser grato a Deus e reconhecer isso aqui. Te agradecer de coração. Né? Só fazendo essa observação aqui, para não esquecer, porque... e a Bíblia diz que nem um copo d'água que você dá a alguém na qualidade de profeta fica sem a recompensa. Sim. E eu sei que Deus tem muito mais ainda para você. Amém. Você Obrigado. Não tem um dia que eu ore, que eu apresente pessoas, que eu não fale de você, porque realmente você tem sido esse amigo e espero que outros aprendam isso. Aprendam isso. Não só por ser o pastor Jabes, mas qualquer um que esteja ouvindo aqui, que veja isso. Quem tem sido bênção na sua vida? Né? Quem tem sido bênção na sua vida? Até Jesus esperou gratidão. E perguntou para o leproso curado, cadê os outros 9? Não foram 10. Eu curei 10, só veio você, e você é estrangeiro, inclusive, nem é do grupo. Né? Então, isso é muito interessante isso. Quando ele pergunta também para os discípulos, o que diz o povo que eu sou? Que eu sou, É verdade. É um profeta, Moisés, Elias. E vocês? Qual relacionamento que a gente tem, né? Então isso é importante, Isaac. Parabéns. Amém. Que Deus te abençoe e realmente recompense por esse seu caráter, pela sua nobreza, né? E que você colha também no seu ministério, né? Tudo que você está semeando hoje. Amém. Você vai um dia olhar para trás e vai dizer, foi aquela semente lá. Eu creio. De honra que eu plantei. Essa semente de honra é o carinho, é o amor, é o reconhecimento, é a porta aberta. E digo para você uma coisa, Isaac, aproveitando, a gente está falando aqui tão abertamente, eu não fiz com você e por você 10% do que eu fiz para certas pessoas.
que hoje nem me conhecem. Eu acredito. Entendeu? Agora, eu não fico dolorido por eles. Eu fico alegre por você. Amém. Eu aprendi a celebrar o que é mais positivo. Se tem um segredo da minha vida, tem sido esse. Eu gosto muito do salmista quando diz: bendiz a minha alma, Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o Senhor todo mundo. Bendiz a minha alma, Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Por quê? Porque Satanás é especialista em fazer com que você fique olhando para trás, só lembrando das coisas negativas. Aí você vai desistir de pessoas. Você vai desistir de pessoas. Até chegar ao ponto de desistir de você mesmo. De você mesmo. Então você tem que entender isso. Nós estamos aproveitando aqui para ministrar isso para você que está ouvindo aí. Olhe para trás, olhe para as pessoas e veja o lado positivo. Veja a virtude. Né? E veja as pessoas certas. Tira os olhos das pessoas erradas. Uau. Ingratidão. Ingrato não faz parte da minha lista. Arrebentou. Eu vi uma frase essa semana que disse assim, uma pessoa disse assim: você não pode dar atenção para pessoas que não fazem parte do seu destino. Tremendo, muito lindo. Perfeito. Aí eu fiquei analisando a frase dessa pessoa, eu imaginei o seguinte: eu estou indo para o Rio de Janeiro. Tem várias paradas até o Rio de Janeiro, de São Paulo ao Rio de Janeiro, que me ajudam a chegar no Rio de Janeiro. Tem banheiro, tem café, tem funcionários, tem posto de gasolina para abastecer. Só que eu não posso me encantar com aquela parada. O meu destino é o Rio de Janeiro. Perfeito. Tem pessoas que na nossa vida, elas estão de passagem, elas vão te ajudar. Elas são bênção, mas para aquele momento, você não pode parar nelas. Você tem que continuar a sua jornada. Perfeito. E aí, eu já comentei com alguns liderados nossos, se referindo ao senhor, falando o seguinte: se ele tiver, porque no seu ministério, 41 anos, foram centenas e centenas de pessoas. Eu conheço pelo menos umas 2 dezenas. Né? E eu penso o seguinte: se o senhor tivesse parado ou desistido de acreditar em pessoas antes de eu chegar, onde eu estaria hoje? Uau. Uau, forte. Ainda bem Forte. que o senhor não desistiu de acreditar e investir em pessoas. Amém. Amém. E continua até hoje. Glória a Deus. Tamo Hoje junto. pregou lá na igreja, quinta-feira, agora está aqui nesse podcast. Um podcast desse vale ouro. Amém. Quantos anos de ministério? 41 anos. Você está aprendendo aqui em 1 hora e pouco. É verdade. Isso aqui, o que você está ouvindo aqui, você não aprende no seminário. Não aprende não. E nem uma faculdade. É verdade. Isso aqui é a vida, é vida na vida, meu irmão. É. Vida na vida. Agora, pastor, Só dizer mais uma coisa aqui. Você falou sobre as coisas... Eu até tenho anotado se eu começasse o meu ministério de novo, né? Sim. Então, coração é razão. Correto. Segunda coisa, perder tempo com pessoas que você não deveria ter perdido. Né? Eu dei um toquezinho numa mensagem que eu preguei na igreja aqui sobre o diabo toma por tabela. Isso é muito sério. Muitas vezes você não está notando que o diabo está usando alguém que está sugando. É isso aí. Entendeu? Isso é muito sério, é muita coisa. Repetição de erros, e você vai perdoando, não trata, isso é muito sério, você não pode fazer isso. Você não pode ser mais misericordioso que Deus. Uau! Você não pode ser mais misericordioso que Deus. A Bíblia diz que precisa conhecer a justiça e o amor de Deus. Não só o amor, mas a justiça. É aí que a Bíblia diz que nós não devemos ser demasiadamente justos. Perfeitamente. Ou seja, e querer ir além da justiça. Além da justiça. Porque o Deus justo, ele pune. Porque Deus não abre mão de princípios, né? Perfeito. Deus não abre mão de princípios. Não abre mão. Pastor, agora veja bem, o senhor me agradeceu pelo reconhecimento, pela honra, mas diante de Deus, eu não sinto que eu faço nada, mas nem uma vírgula além do que eu deveria fazer. Amém. Porque eu reconheço, eu cheguei até aqui e acredito que vou muito mais longe, como o senhor declarou, porque Deus sempre tem mais. Sem dúvida. Né? Mas porque o senhor deu start. Amém. Tem outros que investiram. Até eu chegar ao senhor, teve outros que semearam. Que acreditaram em mim quando eu era pré-adolescente, eu era adolescente, Isso. quando eu era solteiro, quando eu namorava a Andréia, que me aconselhavam, que apresentou a Gabi. Aí um dia, né, eles falaram assim, olha, você pode fazer o translado
do pastor Jabes, que ele vai pregar numa semana de atualização teológica. Ali eles estavam me levando para um outro nível. Olha só, que coisa interessante. Eles estavam me levando para um outro nível, sem saber. Eles pediram que eu fizesse translado de 2 pastores. Um não compensa falar o nome aqui, porque ele perdeu o rumo da coisa, né? No meio do caminho. E o outro, no segundo dia, foi o senhor. E aí nós fomos conversando e voltamos. Depois daquele dia, eu lembro que na nossa igreja, na época, não tinha culto de quarta-feira. Eu ia às quartas-feiras, no final do culto eu procurava o senhor, dava um abraço, né, e pronto. E mandava um abraço do meu bispo, na época, que era o bispo Elisiário. É verdade. Falou, ó, receba um abraço do bispo Elisiário. Honrava ele e tal. Até um dia que eu estava em Brasília, na Casa da Bênção. Talvez o senhor não lembre disso. Na Casa da Bênção. Doriel. Isso, na convenção dele. O senhor foi pregar no domingo de manhã. E eu estava vendendo a Bíblia Ilumina. Uau. O senhor chegou de táxi e eu fui recepcionar o senhor. Ninguém me pediu. Eu estava ali, vi o senhor chegar, fui lá dar um abraço. O senhor falou, você está com quem aqui? Eu falei, eu estou com outro colega. O senhor pegou uma bolsa e disse, ó, vende meu material. Aí eu falei, qual o valor? Ele falou, o preço que você colocar. E aí eu vendi. No final, o senhor já estava entrando no táxi de novo para voltar para o aeroporto. E eu ainda ficava mais 2 dias em Brasília, ou 3. Aí eu entreguei todo o material para o senhor e o dinheiro. E o senhor disse, Isaac, quando você vai voltar para São Paulo? Eu falei, dia tal. Me procura, quero falar com você. Aí eu não lembro. Né? Aí eu voltei, liguei para o senhor me pediu que fosse a sua sala, lá no seu escritório. Eu fui e o senhor disse, olha, eu estou como presidente do CIMEB. E eu preciso de relações públicas. Conselho Pastor do Brasil. Isso. E tem que ser um cara como você, porque você já viaja o Brasil, você conhece muita gente. Aí eu falei, poxa, será um prazer servir o senhor, com certeza. Farei e tal. Aí quando conversamos sobre outros assuntos, tal, quando eu estava saindo da sua sala, que eu fui fechar a porta, o senhor disse, Isaac, você já terminou o seminário? Eu falei, pastor, eu tranquei a matrícula, enfrentei uma dificuldade aí, eu parei, falta 1 ano para terminar. Aí você disse, rapaz, não faz isso não. Você é pastor, eu te conheço há tanto tempo, todo mundo fala de você, o Silmar, não sei o quê, que Silmar tinha sido meu pastor também na Metodista, né? E aí eu falei, tá bom, pastor. Era a palavra que eu precisava. Acho que levou mais 2 anos, né, Dé? 2 anos a gente orando, conversando, e até um dia aqui, uma tarde, conversando com o meu pastor na época, Luiz Fernando Ramos, até hoje somos amigos, pregou aqui o ano passado. E no final ele disse assim, Isaac, dia 30 de dezembro daquele ano, ele disse, estou vendo que eu não consigo te segurar aqui não, velho, você tem que voar. Posso indicar uma igreja para você? Eu falei, poxa, por favor, sou meu pastor. Aí ele falou, tem um camarada que eu admiro muito, o bispo Elisiário admira, é filho de pastor, está na mídia e é um cara equilibrado. Jabes Alencar. Olha só. Sério. Ele falou, o Silmar prega lá de vez em quando, o Simvaldo também prega lá. E tem uma igreja perto da sua casa, lá em Mogi. Eu morava em Poá. Falei, poxa, eu vou lá. Era dia 30. Dia 31, na virada, eu fui na sede. Olha que coisa. Participamos do culto. Eu, André e a Gabi. A Gabi era pequenininha. Acho que tinha 3 ou 4 anos. 3 anos. Aí, no final do culto, da virada, eu me apresentei ao senhor e falei, pastor, a partir de hoje, eu sou membro aqui da igreja. Ele falou, você está brincando? Eu falei, meu pastor me abençoou ontem para vir hoje para cá. Aí o senhor falou assim, você vai para onde agora? Eu falei, estou indo para a casa da minha cunhada, passar a virada lá, ceia de virada e tal. Senão você já ia lá para casa. Eu acho que o senhor é daqueles que o cara se convertia, eu só levava para casa. E aí foi assim que começou. Olha que legal, que história. Então aí depois o senhor pediu que eu me preparasse para acompanhar os jovens num retiro aqui no... Eu me preparei, o senhor me pediu que eu ajudasse a fazer uma gincana. E aí, na volta, o senhor disse, Isaac, preciso falar com você. Estou precisando de um pastor para os jovens. O que a Andréia pensa disso? Eu falei, o que Deus colocar na minha mão, a Andréia está dentro. Aí o senhor disse, então, sexta-feira, eu vou dar posse a você. E aí o senhor me deu posse como pastor dos jovens e me deu um programa na Rede Gospel de televisão toda sexta-feira, 11 horas da noite. Caramba. E em 2010, julho de 2010, agosto de 2010, o senhor disse, Deus falou comigo, você vai para Bragança. Claramente eu lembro disso. Essa foi.
E aí eu pensei que o senhor estava brincando, mas era sério. E aqui eu estou. Logo. Glória a Deus. Glória Muito a obrigado, Deus. pastor. Que podcast, que momento, que aprendizado, quanta experiência. Eu queria que o senhor deixasse uma palavra para os pastores jovens, né? Tem muito pastor jovem hoje que está com o coração ardendo para fazer a obra de Deus, ama vidas, ama o reino de Deus, mas muitas vezes o ministério do cara não decola, entendeu? E aí ele vai cansando, e é uma coisa que eu me preocupei desde o meu início. Não sei se o senhor lembra, eu procurei o senhor já ainda acho que 2010, ou início de 2011. Falei, pastor, muitas pessoas chegam na igreja, aceitam Jesus, mas eu não consigo reter, e eu não quero daqui a 30, 40 anos terminar meu ministério e não ver o fruto do meu trabalho. Tem muita gente assim hoje, infelizmente. Muita gente, muita gente. Qual a palavra que o senhor deixaria para esses pastores? Não só jovens, né, de ministério e de idade, mas até aqueles que ainda estão na labuta, né, já estão com seus cabelinhos brancos, mas sabe que poderia ter frutos maiores, ter um resultado maior e melhor, e não tem tido. Qual a palavra que o senhor deixaria para eles hoje? Bem, eu quero me dirigir a você, dentro disso que está sendo colocado, você líder, você pastor. A mulher vem, quebra o vaso de alabastro e derrama nardo puro em Jesus. Quando os discípulos tentam chamar a atenção, Jesus disse, olha, ela fez o que ela podia. Um dos maiores segredos da vida de qualquer pessoa é você saber que você está fazendo aquilo que você pode fazer. Deus não espera de você aquilo que você não pode fazer, mas Ele espera de você aquilo que você pode. Então faça aquilo que você pode, da melhor maneira, com prazer. Às vezes você não está nem fazendo o que você gosta, mas goste do que você faz. Porque chega uma hora que Deus vai te levar para a posição que Ele tem para você. Outra coisa, não se encante com sucesso e não se frustre com crítica. Não se engane, sucesso é muito relativo. Agora, uma coisa que eu sempre digo, bote fé no seu taco. A linguagem do jogador de sinuca, né? Eu sempre disse, pode me jogar em qualquer lugar do mundo, eu vou dar certo. Vai dar certo. Porque quem me chamou foi Jeová. E eu não quero aqui ter a síndrome de Jonas que se frustra porque sabia que ia dar certo. Que é um dos casos mais absurdos da Bíblia, é Jonas, que foge, não porque estava dando errado, mas foge porque ia dar certo. Que loucura, né? Loucura, né? Então, que você faça o melhor. Que você não se iluda com sucesso, não se abata com crítica. Mas que você confie no seu ministério. Foi Deus que te chamou. Jesus não perdia tempo com críticos. Jesus não parava para dar satisfação. Ele fazia a obra. Ninguém pode impedir o que Deus tem para a sua vida, a não ser você. Então, coloque no seu coração, na sua mente, nas suas mãos, o arado que você recebeu de Deus. E faça o melhor. Porque dentro daquilo que Deus tem projetado para você, vai dar certo. Não inveje ninguém. Não inveje ninguém. Celebre a vitória do outro, para que alguém celebre a sua vitória. E os céus vão te aplaudir. Paulo termina o ministério dizendo assim, eu combati o bom combate. Eu acabei a carreira. Eu não tinha acabado ainda. Mas já está usando o verbo no passado. Eu acabei a carreira. Ou seja, eu fiz aquilo que veio para minha mão. Mas eu guardei a fé. E aquela plaquinha que existe por aí, né? Sorria, você está sendo filmado, não esqueça. O céu está te filmando. O céu está te filmando. E o céu quer te aplaudir, como diz Hebreus 12. Nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. O inferno está te filmando para te parar. Mas o céu está te filmando para te aplaudir. Para renovar as tuas forças. E não existe talvez no ministério de alguém que tem uma chamada de Deus. Vai dar certo. O teu ministério vai dar certo. Aquilo que Deus projetou para a tua vida, você arregaçando a manga, fazendo aquilo que você pode, vai dar certo. Já deu. Em nome de Jesus.
Dizem que o esporte mais praticado no Brasil não é futebol, não é vôlei, não é basquete, é jogar toalha. Desistir. Jogar toalha. Elimina essa palavra. Aí entra a minha frase: recuar jamais, parar nunca, avançar sempre. O amor é o cartão de identidade do cristão. O covarde nunca tenta, o fracassado nunca termina, mas o vitorioso, que é você, nunca desiste. Arrebentou. Esse Obrigado. É o meu pastor. Obrigado. Que honra, que alegria, amém. Que oportunidade de Deus. Glória a Deus. Pai, eu oro, ministro a tua bênção, te agradeço por esse momento tão especial. Ah, Senhor, não estava na minha agenda, na do Isaac antes. Estava primeiro na tua, depois que veio para a nossa. É verdade. E essa agenda alcança cada pessoa que está aqui, Senhor, conosco nesse podcast. Que a tua unção seja uma realidade na vida de cada pessoa, cada família representada. E eu aproveito para ministrar mais uma vez, Senhor, a bênção sobre a vida do teu servo, sobre a sua família, o seu ministério, que em todas as áreas a tua mão esteja poderosamente abençoando, quebrando também, Senhor, qualquer plano, projeto diabólico de retaliação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado, pastor. Bom, gente, chegamos ao final, mas olha, esse é aquele podcast que a gente tem que assistir várias vezes, principalmente quando pensar em parar e assistir para não parar. Muita experiência, muito conteúdo e ainda não falou tudo. Na próxima vez a gente grava outro, porque tem coisa. Glória a Deus pela sua vida, pastor. Muito obrigado, sou eternamente grato, sempre falo isso. Eu e minha família, nós somos eternamente gratos ao Senhor. Muito obrigado por ter acreditado em mim. Glória a Deus. O senhor, quando eu cheguei no Bom Retiro, ali era um poet, né? Filhos de pastores que estudavam fora, em seminários internacionais, que falam vários idiomas. Inclusive, na época, eu até sucedia um jornalista, né? E o senhor acreditar no Isaquinho, um neguinho, que veio da Bahia. Assim, é coisa de Deus. Então, eu sou muito grato, porque o senhor acreditou e nunca desistiu. Porque o tempo que eu estive lá, eu errei bastante, e o senhor sempre me corrigiu. E, graças a Deus, eu agradeço pelos confrontos, porque a gente só cresce quando a gente é confrontado. Verdade. Eu sempre falo isso para os meus liderados. O avião sobe. Então, nós só crescemos quando nós somos confrontados. E o senhor me confrontou bastante. E eu aguentei. Passou no teste. Passei no teste. Mas, Isaac, aí está o segredo. É o seu talento. Amém. É o seu compromisso com Deus. Compromisso com a obra, compromisso com a palavra. Quantos jovens estão espalhados pelo mundo hoje? São pastores e tal, e passaram pelos jovens que Deus te usou como instrumento para liderar essa turma. Alguns anos atrás, eu estava em um evento de pastores. Não foi evento de pastores, não. O pastor Cláudio Duarte foi pregar na Metodista Wesleyana, lá do pastor Silmar Coelho, lotado. Quando eu estava na calçada, vindo embora, bateu um homem zarrão no meu ombro. Pastor Isaac, olhei assim, lembra de mim? Falei, rapaz, esse nome é estranho. Ele disse, eu sou o Marcel, filho da fulana. Obrigado, viu, que o senhor acreditou em mim. Uau! Hoje eu sou casado, tenho 2 filhos e sou presbítero no bairro Meu tal. Deus. Esse garoto, a mãe dele, tinha vários filhos, um de cada homem. Pensa aquele garoto que é perturbado, que fez tudo para dar errado. E eu fazia o retiro de jovens e eu levava ele. Galera, você não vai levar ele tira a paz de todo mundo. Eu falei, se ele não for, eu não posso ir. E eu levava ele. Ele ficava 4 dias no retiro lá de carnaval com a gente. E hoje é um pastor, é um presbítero. Assim, a gente tem várias histórias. Como esse, quantos estão espalhados pelo mundo, céu. Né, meu Deus do céu. E a Deus toda a glória, né? E naquela época não tinha
a internet como tem hoje, não tinha podcast, não tinha Facebook, não tinha Instagram, né? Agora, recentemente, eu tive em Israel e de lá postando tudo, o povo participando, né? Orando, o povo sendo curado. Então, naquela época não tinha. Então, a gente tinha que levar o povo pro hotel, pro sítio e tal, ficar 4 dias. Mas a gente tem Deus só no céu, só na eternidade. É verdade. Né? Muito obrigado, gente. Que Deus abençoe, pastor. Que Deus abençoe você que nos assistiu até agora. Olha, manda esse link para alguém. Com certeza você conhece alguém que precisa assistir esse podcast, vai ser abençoado. Vamos nos multiplicar agora, vamos unir força, uma força-tarefa para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, por gentileza, se inscreva agora, ativa o sininho, beleza? Para você ser notificado. Toda segunda-feira, às 21 horas, podcast. Toda quarta-feira, às 18 horas, uma mensagem inédita. E toda sexta-feira, um super vídeo, que inclusive agora vem novidade direto de Israel, a Terra Santa. Então vale a pena se inscrever e ativar o sininho. Um beijo no seu coração. Tamo juntos. Recuar? Jamais. Parar? Nunca. Avançar? Sempre. Vamos pra cima, vamos pra frente. Deus é com a gente. Valeu, tchau.